E começamos mais uma edição do Além dos Negócios. Dessa vez o nosso convidado é ele, Eduardo Sampaio, uma pessoa que é apaixonado por empreendedorismo, por investimentos, por negócios e alguém que nos dá a oportunidade de aprender neste dia sobre o que fazer com seu dinheiro, sobre como empreender, como achar as oportunidades de mercado. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Daniel. É uma alegria. A gente já se conhece há algum tempo e tivemos várias oportunidades de bate-papo e você achou seu jeito jornalístico de levar esse bate-papo para mais pessoas. É o grande negócio, né? A gente tem que multiplicar os dons do Senhor e fazer com que essa mensagem ela chegue para mais gente, né, Eduardo? A gente está aqui nesse mundo não é à toa e eu quero que você conte para nós, porque hoje a gente está aqui conversando numa sala super bem ambientada, um negócio muito bem estruturado. Quero que você conte para nós qual que é a sua origem, Eduardo? De onde você veio? Sou de Cascavel. E sobre conhecimento que você fala em propagar, eu acho que essa é a máxima, né? Na, na religião, a gente aprende sobre isso, sobre compartilhar, e esse compartilhamento, essa propagação de conhecimento, eu acho que faz parte do meu dia a dia desde sempre e é o que a gente leva a ter um pouquinho de êxito nos negócios. Esse que é o diferencial, né? Fazer com que as pessoas eles se conectem com a nossa história, né? E é isso que faz com que você esteja empreendendo hoje com cada vez mais frentes. E eu quero entender da onde você surgiu, Eduardo. Como é que foi a sua história daqui de Cascavel e chegar hoje à frente de diversas empresas? Como é que saiu o Eduardo Sampaio aí na história? Bom, sou cascavelense da Gema. Nasci no Floresta, nasci no Hospital Policlínica, de família humilde, bairro Floresta. Eu tenho 33 anos. O Jardim Floresta dos anos 90 era um bairro perigoso, o fim da cidade. Geralmente os bairros que margeiam a cidade são os com maior índice de pobreza, né? E não era diferente na minha infância. A gente teve uma infância de muita dificuldade, bastante escassez, só que eu desde cedo aprendi que não poderia mudar a minha realidade senão através do trabalho. Comecei a trabalhar muito cedo, tive muitas pessoas que abriram portas para mim nesses anos todos e todas as portas que me abriram, trabalhei com muito afinco, com muita dedicação e empreender foi uma consequência. Eu não tinha uma vontade de abrir um negócio, ser empresário, foram coisas que aconteceram naturalmente. Cascavel, eu fiquei até meus 21, 22 anos. Nossa, não morou Morei aqui a vida fora de toda? Cascavel. Ah, legal. Eu estive em Sinop, no Mato Grosso, morei um pouco em Londrina e voltei para Cascavel. Cascavel me recebeu de portas abertas quando eu voltei. O relacionamento que eu consegui construir na minha vida profissional me abriram portas. Eu, em 2014, fui embora para Sinop, coordenei a obra da hidrelétrica Colíder. Era um consórcio de duas empresas paranaenses para um contratante paranaense, né? Era a J. Malucelli e CR Almeida. Em favor da Copel, né? A hidrelétrica é de propriedade da Copel. Uhum. Final de 2015 voltei para Cascavel, fui recebido pelo Valtinho Andrés, na época ele tinha empresa de mineração, atuei na empresa dele em algumas frentes e em dado momento ele decidiu desmobilizar os negócios e ir embora para Miami. Naquele momento, na minha vida profissional, a maioria do tempo eu tinha atuado com transporte e decidi que, por ter uma experiência profunda em transporte, abriria uma transportadora e assim o fiz. Uhum. Mas foi uma época terrível, né? 2016, 2017, economia do Brasil, Dilma, né? Aham. Algo fim do delicado. governo Dilma, impeachment da presidente Dilma. Uhum. A economia estava de cabeça para baixo. Foi, eu acho que, uma decisão infeliz. Olhando para trás, me levou para muitas dificuldades,
Mas quando eu falo de conexões, que uma coisa vai levando a outra, me preparou também para desafios maiores que eu tive posteriormente e me encaminhou para outros negócios que foram assertivos. Então, aquele momento de adversidade, eu vejo que também não é um momento lamentável. Posso ter sido infeliz na decisão, mas que também oportunizou outros negócios e me preparou também. E isso eu sempre lembro com alegria. Eu não tenho arrependimentos dos negócios ruins que fiz. E toda a adversidade sempre conduzi com muita alegria, com muita resiliência. E a partir desse primeiro empreendimento, que não por uma necessidade de querer empreender, de querer ser empresário, mas por consequência daquilo que eu sabia fazer e tinha certeza que eu ia ter sucesso naquele momento. Eu abri a minha transportadora, fui mal pra caramba, tive que pedir socorro pro Walter Andrés, falei, Walter, cara, tô mal, preciso de dinheiro, você me empresta? É a pessoa que eu sabia que tinha dinheiro na época e poderia me ajudar, né? Ele estava dolarizado lá em Miami. Tava tranquilo, né? E esse até é um questionamento interessante que eu tenho para você, Eduardo, que essa empresa, o Eduardo, ele veio à falência, né, nesse momento, né? Então... Quebrei naquele momento. Eu queria entender com você como que é falir uma empresa. Qual é o sentimento que você teve, o que fez, quais foram as situações que você errou que fez você chegar a esse resultado momentâneo naquele período? A decisão de startar um negócio em um segmento que é complexo no Brasil. Historicamente, o transporte no Brasil ele tem sua sazonalidade. A gente tem de entrar na seara de um pouco de Brasil para falar de transporte e eu acho bacana. Eu passei a trabalhar com transporte muito novo. 2004 eu tinha 13 anos e ainda menti a idade para ser entrevistado e depois já gostaram de mim, do meu trabalho, fiquei por lá mesmo. Mas novinho então, dos meus 13 aos meus 20 anos, eu trabalhei com transporte. Então, naquela época, 2004, 2005, era governo Lula no Brasil. Quem tinha caminhão era considerado rico, porque caminhão dava dinheiro. Sim. Caminhão, para você ter uma medida, alguns amigos... Eu tenho um amigo que ele trabalhou na concessionária Scania há 30 anos, em Cascavel. E ele conta que o gerente da época, da Cotrasa, ganhava um Monza todo ano. A Cotrasa dava um Monza para ele todo ano. Um veículo Monza era o mesmo valor de um caminhão Scania, para você então ter um parâmetro. Ter um parâmetro. Então, o caminhão Scania é referência historicamente e tal. E no Brasil, então, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o transporte ele era muito pujante. A coisa começou a ficar ruim 2004 em diante. Para você ter uma ideia, tem frete que há 15 anos é o mesmo valor, dependendo da época do ano. Paranaguá, por exemplo, você fala em R$90 a tonelada às vezes, e isso se falava em 2005. Continua os mesmos R$90, mas subiu o pedágio, subiu o diesel, os encargos tudo, né? da folha. Claro. E como é que a conta fecha, Edu? Já eu chego lá. E aí, Daniel... no momento que eu entrei, eu já conhecia todas essas vulnerabilidades. Mas lá em 2004, no governo Lula, foi feito o programa Pro Caminhoneiro, que tinha entendido Pro Frota, Pro Caminhoneiro, ele tinha o objetivo de renovar a frota nacional. Porque nós estávamos com veículos muito antigos, isso e aquilo. Só que uma transportadora que tinha um caminhão, ela comprou um novo caminhão e continuou com o velho. Ou seja, não renovou a frota, você aumentou a frota. Lei de oferta e demanda, que é uma máxima da economia. Claro. Você cria uma oferta muito grande
de transportadores, de caminhões, para fazer um mesmo frete. O Brasil colhia na época a mesma coisa, a indústria produzia a mesma quantidade. Então você não tinha mais volume de mercadoria para transportar, mas você tinha mais caminhões para aquele mesmo volume. O que aconteceu com o frete? Caiu o frete, derreteu, despencou. E nunca mais se conseguiu restabelecer isso. Lá em 2016, os motoristas fizeram uma paralisação, parou o Brasil todo, 2016 ou 2017, para brigar por um reajuste de frete, né? Existiu uma briga por conta do diesel, só que o diesel também não é um problema tanto na esfera federal, mas na estadual, porque o que compõe o diesel é principalmente ICMS. Então você não tem um regramento para todos os estados, cada estado vai determinar o seu ICMS. Então o frete depende também do ICMS, muda de estado para estado. E eu sabia de tudo isso, mas eu acreditava que esse segmento, como era aquele que eu mais dominava, seria o que melhor eu ia me dar bem. E você vê que então você achar que domina tudo, ou mesmo dominando tudo, não é o suficiente. Claro. Porque tem os fatores macro, os fatores que não estão no nosso controle. Exato. Então eu entrei nesse momento ruim, e o que é o sentimento? É de tristeza. Só que quando você está no processo da falência, você acha que não vai falir. Você sempre acredita que vai dar o tombo, que você vai dar a volta por cima. Aí você toma dinheiro ali, toma dinheiro acolá, na expectativa de você ter um maior volume de venda ou de negócio. E eu fali, mas não desisti. Tanto é que eu atuo no transporte rodoviário de cargas até hoje. O negócio cresceu, tomou corpo, mas a realidade econômica também, a partir de 2019, mudou. Mas o ano de 2017 e 2018 foi muito ruim. Eu diria que cheguei à lona, né? Porque nem a zero, foi abaixo de zero, porque você sai com dívidas. E aí, para você recuperar o que você está devendo e voltar para o resultado positivo, demora um certo tempo. Isso precisou o ano de 2019 inteiro, eu já atuando em outras frentes, para ver esse negócio da transportadora ganhar um fôlego, ver a pandemia. Isso, para esse negócio, foi positivo e foi quando eu consegui virar a chave no transporte. E como é que foi, Edu, você conseguir se reerguer após uma situação como essa? Porque tem muitas pessoas que elas vão à falência, elas tomam aquilo como uma dor de uma vida, um fracasso que ela se torna como um selo daquela pessoa e ela não consegue se reerguer. Como foi para você fazer com que você conseguisse se reestruturar e ter vários negócios depois disso, Edu? Resiliência total. Pelo seguinte, você vai desistir, você vai fazer o quê? Bom, eu posso desistir daquele empreendimento, mas algo eu preciso fazer, né? Você acostuma com algumas coisas. Você dificilmente se ganha, por exemplo, um salário de 10 mil reais, você vai se ver novamente ganhando 2. Você quer continuar evoluindo, né? A questão de empreender, eu sempre defendo que empreender não é só ter empresa. O brasileiro, ele gosta de ser empresário. Por quê? Porque ele tem a sensação de liberdade. Só que é uma sensação equivocada. Porque quando você não tem o patrão na tua cabeça, você não tem o chefe, você tem o teu cliente, que é muito mais importante que o chefe. Esse sim não tem hora para te ligar e você tem que atender, porque você não vai faturar, você não vai deixar de fazer uma venda. A mudança que você percebe é que você cria mais habilidades para você desenvolver algo, seja o que for. E então essa tristeza da falência, ela não pode consumir a ponto de você estagnar ou voltar para trás. E o voltar para trás não é você abandonar tudo. Eu precisei dar alguns passos para trás. Quando eu percebi que eu estava falido, eu fui em busca de emprego. E foi através do meu trabalho enquanto funcionário de alguém
que me oportunizou novas relações, e esse espírito empreendedor, que não é empreendedor de abrir empresa, de ser empresário, é de buscar uma inovação naquilo que eu estou fazendo, de desenvolver melhor aquilo que eu estou fazendo, de transformar positivamente o meio que eu estou. Isso é empreender. Empreender não é você ter um CNPJ ou você dizer que você é um empresário. Empreender é você ter essa dinâmica positiva aonde quer que você esteja. Então, essa habilidade que eu construí na adversidade me abriu algumas portas. Te capacitou para ser... Me capacitou. Aham. Eu sempre falo o seguinte, um empreendedor, um gerente, um diretor numa empresa que tem dinheiro, ele é muito fácil de fazer gestão. Uhum. Quando você não tem dinheiro, que você prova o seu valor. É mesmo. Você pegar um negócio do zero, desenvolver ele, você não só o fator de ter dinheiro para desenvolver um negócio, mas você conseguir manter esse negócio com recursos para você continuar desenvolvendo ele, né? Uhum. E aí o brasileiro, ele precisa ter essa dinâmica porque ele já é muito sofrido, É verdade. naturalmente. Sim. Então ele consegue desenvolver, eu acho que mais rápido essa habilidade. E uma das coisas que eu também percebo, Edu, é que o empresário, de maneira geral, ele precisa saber de quase tudo para conseguir conduzir bem um negócio de várias frentes. E você comentou que você teve que desenvolver diversas habilidades para conseguir ter sucesso nos seus empreendimentos. Quais que são as habilidades que você destaca como ponto principal daquilo que você tem como princípios e valores que fez você estar aqui hoje e ser uma pessoa bem-sucedida? A principal habilidade é com pessoas. Eu acho que parte do meu insucesso foi pela falta de habilidade com pessoas. Eu brinco que eu sou um péssimo vendedor, mas eu sou muito bom com pessoas. Eu tenho, obviamente, algumas habilidades, mas eu acredito que minha maior habilidade é formar um time. A questão de formar time, e eu tive e aprendi isso com a dificuldade, veio muito cedo. Eu fui submetido a uma experiência de gestão muito cedo, a liderar pessoas muito cedo, porque eu tinha algumas capacidades técnicas que na minha vida profissional me levavam a liderar times, liderar equipes, mas eu não era bom com pessoas. Tem muitas coisas, Daniel, das quais eu me arrependo muito na minha vida profissional, liderando pessoas, porque eu muitas vezes fui arrogante, muitas vezes fui assoberbado por acreditar que o meu conhecimento técnico acerca de um assunto ou outro me fazia melhor do que algumas pessoas. E foi um erro, um engano muito grande. Então isso me entristece quando eu olho para trás, e foi a minha posição de falir, de estar sem dinheiro, de precisar dos relacionamentos, de construir uma relação com uma pessoa, não porque eu simplesmente estou pagando o salário dela, que me desenvolveu a habilidade de lidar com pessoas. Então, quando eu aprendi sobre as relações, o respeito, o valor das relações, das pessoas, dos interesses pessoais delas também, me trouxe um crescimento muito grande. Porque eu até, sei lá, 2018 por aí, eu acreditava que só o fato de eu pagar o salário de uma pessoa, remunerar bem ela, era o suficiente. Tinha aquele pensamento retrógrado de que a pessoa, quando entra, porta dentro da empresa, a vida pessoal dela deve ficar para fora. Isso não existe. Uma pessoa, ela vem trabalhar, se ela é mãe, ela está preocupada com o filho, que está na escola, está em casa, está na creche. Se ela tem uma conta para pagar, está perto de vencer. Se venceu, se tem o dinheiro, não tem. Essa preocupação dela vai afetar totalmente no desenvolvimento dela no trabalho. E isso é tão real que as empresas de gerenciamento de risco para transporte de cargas, que é uma exigência das companhias de seguro, que você referende
o motorista que está trabalhando para você, eles fazem uma avaliação da vida financeira do motorista, porque já foram feitos estudos que um motorista altamente endividado, ele está inclinado a sofrer mais acidentes ou se envolver com algo ilícito para ele resolver a vida financeira dele. Diante disso, as gerenciadoras de risco reprovam o motorista para carregar alguns tipos de mercadorias ou para ser contratado nas transportadoras, justamente por essa razão. Então, aprendi nos últimos anos que a qualidade de vida das pessoas, a vida pessoal delas, importa muito para uma organização. E olhar para a pessoa verdadeiramente pelos interesses dela me fez mudar muito. Ter essa preocupação genuína com a equipe me fez mudar muito. Outra atitude que eu tinha, que era extremamente reprovável, é quando alguém pedia para sair de uma organização que estava sobre a minha gestão, ou alguém da minha equipe que estava sobre a minha gestão, e essa pessoa ela tinha um outro desafio profissional. Para mim era inaceitável. Poxa, mas eu te contratei, me esforcei para você estar aqui, te treinei e agora você me abandona. Hoje eu tenho alegria em formar pessoas e elas irem para uma outra companhia e saber que eu pude contribuir de alguma forma na vida daquela pessoa, e enquanto ela esteve comigo, ela contribuiu comigo. Então houve uma troca e chega o momento da fase de cada um que a vida tem de seguir. Não existe... A escravidão já acabou há muitos anos, né, Daniel? Então respeitar o momento das pessoas também foi um aprendizado de muito valor. Então essa habilidade de conseguir reunir boas pessoas para formar um time foram com certeza fundamentais para o êxito das atividades que a gente atua. Até porque a vida, né, Edu, ela é feita de ciclos, né? E às vezes, em alguns momentos, a pessoa ela entende que é hora de seguir em frente. Mas algo que eu queria entender melhor com você também é sobre treinar e encontrar as pessoas certas. Possivelmente na sua história você teve que treinar diversas pessoas para se tornarem capacitadas para aquilo que você gostaria. Como é que você entende e estrutura isso dentro das empresas que você atua e encontra as pessoas que têm os perfis adequados para aquilo que você busca nos negócios? Eu vou me apropriar de uma frase do meu sócio Micael. Ele fala que uma pessoa ela tem que ter 3 Is: integridade, inteligência e interesse. Se ela tem os 3 Is, são o suficiente. Porque o interesse, a motivação dela vai gerar uma aderência à vontade de crescimento. A inteligência dela vai se traduzir em absorção, seja daquilo que a gente vai transmitir do negócio, do segmento, na convivência, ou através de treinamentos que essa pessoa fizer, ensino superior, enfim. Tem muita gente boa que trabalha comigo que não tem ensino superior e tem atuação em algumas áreas tão boas quanto pessoas com ensino superior, mas que ela tem a inteligência de buscar o conhecimento, absorver o conhecimento e traduzir isso daí em ações práticas. E a integridade, que é fundamental, né? Pessoa que age com lisura, com honestidade, com retidão, isso é fundamental, seja para a nossa atuação, seja para os negócios, e a gente tem de trazer as pessoas com os mesmos valores que nós. Tem uma frase que os opostos se atraem e isso não é verdade. São os iguais que se atraem. Claro. Você vai estar sempre envolvido com pessoas ao seu lado que têm um pensamento semelhante ao teu, senão o pensamento, os valores iguais aos seus. Então, o pensar diferente, ele não é um problema, pelo contrário, ele é positivo, né? Mas os valores, eles têm de ser iguais. Que tem coisas que não se ensinam, né, Edu? E os valores são basicamente isso, né? Ou a pessoa tem ou ela não tem, né? É do caráter, né? É do nascimento. É difícil você formar valores numa pessoa. Você forma cultura na empresa, mas os valores não, né? Os valores não. É isso mesmo. Então, isso vai muito ao encontro daquilo que você trouxe, né? De as pessoas de se preocupar de maneira integral com a pessoa.
porque nós somos seres integrais, não tem o Daniel da Marcones ou o Daniel da área pessoal, do BNI, da JCI, é tudo interligado, né? A gente está sempre em constante, né, transformação e processos para ser algo integral e nós somos a construção de tudo isso, né? E algo que eu queria entender contigo também é como que você conseguiu suportar o processo para chegar onde você está hoje, Edu? Canalizando energia no que deve ser feito. Tem momentos da vida que você pode escolher o que você quer fazer. E tem momentos que você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu sempre escolhi fazer aquilo que deve ser feito. Depois até eu descobri, tem até um livro aqui, até descobri um livro que fala sobre isso, mas era algo que já era de mim. Como eu te contei da minha infância, eu sabia que não poderia mudar a minha realidade de dificuldade, de escassez, senão através do trabalho. Então eu canalizei minha energia em trabalhar. E sempre nas atividades que eu estava exercendo, enquanto funcionário, enquanto auxiliar, eu comecei no escritório, como auxiliar de escritório e procurei dar o melhor de mim. Eu tinha algumas atividades de rotina e quando eu conseguia concluir todas essas minhas atividades e me sobrava um tempo, eu passava na mesa de cada um, olhando se todo mundo estava com lápis apontado, se tinha caneta, se tinha régua, se tinha borracha. Eu sou da época que nos escritórios tinha máquina de escrever. Se a máquina estava com fita nova, Entendi. se a matricial estava com fita nova. Eu, terminado isso, eu recolhi o lixo de todas as mesas. Ninguém falou para mim, não era da minha função buscar fazer isso. Mas eu via que, bom, a diarista do escritório ela vai chegar só no dia seguinte. Então, de boa vontade, eu recolhi o lixo dos meus colegas e com carinho, porque eu estava servindo a eles, eles estavam mais atarefados que eu, ou se não estivesse também não era problema meu. Claro. O importante é que se eu tinha um tempo para estar dentro daquela empresa, daquele escritório, tudo que for possível eu fazer, eu vou fazer. Então eu sempre canalizei energia em fazer o que deve ser feito. Então, seja para superar, a expectativa não era nem superar nada, era só fazer. Não tinha esse pensamento, eu vou fazer, vou recolher o lixo porque alguém vai ver que eu estou fazendo isso e vai me dar uma promoção. Não, eu fazia porque era da minha vontade de servir. Sim. É da minha vontade de servir. Quando as pessoas perguntam, Eduardo, quem é o Eduardo? Eu falo que eu sou um servidor. Eu gosto de servir as pessoas. E aprendi que a liderança, ela está em servir as pessoas, porque se você é gerente, diretor, CEO de uma empresa, você não é uma ilha, você não vai fazer tudo sozinho. A empresa você não constrói sozinho. Você precisa de pessoas. Só que essas pessoas, elas têm de ter as ferramentas para trabalhar e produzir. Então eu sou servidor delas para elas produzirem. Então, para todo mundo que trabalha comigo, Daniel trabalha comigo. Daniel, o que eu posso fazer para te ajudar nessa tarefa, em tal atividade? Óbvio, toda empresa tem números a ser alcançados. Você chega no gerente comercial, como que eu posso te ajudar nisso? Eu estou com dificuldade na formação de preço, o custo é alto, vamos trabalhar o custo. Então, em todas as áreas que a gente tem oportunidade de servir, a gente deve ser servidor. O aspecto da liderança, ele não está em dar ordem, ele está em orientar e dar norte para as pessoas. Você conduzir elas a terem êxito nas atividades delas. Então, essa condução, ela se dá, como que eu posso servir elas a ter êxito? Então, eu sou um servidor das pessoas que trabalham comigo. Então, esse sentimento de servir, ele vem desde muito cedo também, em tudo que eu atuei, em tudo que eu trabalhei. Perfeito. E é essa proatividade que é uma das características dos empresários, das pessoas de sucesso, né, Edu? Porque é isso que as pessoas que eu ouço de diversos empresários que sentem falta, que é dessa geração, das pessoas e da mão de obra, de ter pessoas qualificadas fazendo um trabalho bem feito.
Como que você vê essa nova geração das pessoas que muitas das vezes estão lá ambientadas com o ChatGPT, os que não querem ser proativas, ficarem até além do horário e fazerem mais do que foram pagos? Como que você vê essa nova geração, essas pessoas, Edu? Vem já de antes da geração que não tem esse espírito empreendedor. Você vê em muitas pessoas que não tem esse espírito empreendedor e espírito de liderança, a vontade de terminar a jornada, ir para casa e esquecer o trabalho. E o empreendedor, o líder, ele não consegue separar a vida profissional da vida pessoal. Ele é um só. Ele carrega com ele os compromissos, o espírito o sentimento de dever, em qualquer que seja o horário. Então o escritório pode encerrar às 18, mas o cara continua com a cabeça nas atividades, nos processos, nos clientes, no faturamento, no contas a pagar. Nós somos um só, um ser só. Você não tem como separar o Daniel jornalista do Daniel vida pessoal. Você é o que você é, entendeu? E você se entrega para isso com imersão em tudo aquilo que você faz. Então já é antigo esse sentimento das pessoas de quererem separar a vida profissional da vida pessoal. Para mim, isso não para de pé, não existe, não funciona, sabe? Sim. Aí a juventude, criada já nessa segregação do que você tem que separar as coisas, a vida é assim, foi assumindo menos compromissos, entendeu? Então, hoje, a juventude, ela é muito boa tecnicamente, uma inteligência incrível. Você, eu, acho que nós fizemos curso de informática para aprender a usar um computador. As crianças saem da barriga da mãe... Já mexendo no celular, né? Já usando tudo. Eu li o meu manual. Quando eu tive meu primeiro celular, eu li o manual da primeira à última página. Então, quem que lê hoje o manual de um celular? Não lê. Então, a juventude, ela está muito mais evoluída que a nossa geração, essa geração mais jovem, dos adolescentes de 15, 16 anos, mas eles não têm mais tanto compromisso. O compromisso é só com eles mesmos, a vida é tranquila, está tudo numa boa, não tenho pressa de ir para a universidade, porque existia aquela cobrança da nossa geração que tem de estudar, que tem que ir para a faculdade, que você tem de se formar, senão você não tem emprego. E a gente vem, eu tenho certeza, na minha eu estou contando, mas eu não tenho dúvida na sua. Você tem alguém que era analfabeto na tua família? Minha mãe foi doméstica, minha avó também, minha avó era copeira na Vegrande Caminhões. Minha avó era analfabeta. E o que eles falavam? Meu filho, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? E então você criava esse senso de dever, de responsabilidade com seus pais para fazer aquilo que eles não tiveram oportunidade de fazer. E aí tem aquela frase, né? Que tempos difíceis formam homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis formam homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Então, esses tempos fáceis estão formando homens fracos porque não existe mais o mesmo senso de dever de uma geração para trás. Então, as facilidades todas da vida criou essa folga nessa juventude toda. Mas sempre não pode dizer que é regra. Claro. Existe uma minoria que vai dar emprego para toda essa molecada aí. É muito doido, né? E é de fazer acontecer, né, Eduardo? Para fazer com que nós tenhamos o universo e a vida acontecendo. E é algo que também quero entender contigo, a sua relação e conexão com o sagrado, com o Senhor. Eu sei que você é uma pessoa que tem uma fé muito latente, é uma pessoa que, até onde eu me lembro, reza todos os dias. Sim. Eu quero entender com você o quanto que isso foi importante para você chegar onde você está hoje, Eduardo. Fundamental. A fé, essa conexão com Deus é o que às vezes é o remédio e às vezes é o suporte
para os desafios, para as adversidades. A religião, na minha história, ela é bastante engraçada, né? Eu tenho origem judaica, minha mãe cristã, minha mãe hoje espírita, mas criada dentro da fé católica, se encontrou no espiritismo. Então eu cresci com 3 vertentes, minha avó evangélica, várias vertentes, minha avó materna, né? Evangélica, várias vertentes no meu lar. O que eu adotei dentro da minha origem de várias vertentes foi a vertente judaica e mantenho as práticas da fé judaica até hoje, e essa conexão não somente com Deus, mas com o todo, que no judaísmo isso é intrínseco a nós, porque segundo as nossas crenças, nós como filhos de Deus, parte de Deus somos, então também somos deuses. Então nós somos deuses do próprio destino, da nossa conexão com o mundo, porque se tudo é criação, eu não sou a parte da criação. Você é um co-criador, né? Eu sou co-criador. Então essa conexão com o universo, com a natureza, com certeza contribui muito no meu dia a dia, porque tudo aquilo que eu faço, eu respiro o meu pensamento daquilo que eu acredito. Que vai desde da prática da oração, mas não somente quando eu acordo de manhã, seja oração diante de uma adversidade, para um novo negócio, porque se existe uma conexão universal e essa conexão ela gera uma sinergia, ela vai contribuir de alguma forma com aquilo que eu estou atuando, aquilo que eu estou fazendo. Então, quando a gente fala de conhecimento, em hebraico se chama Kabbalah, a Kabbalah judaica. A Kabbalah, que significa conhecimento, é ter profundidade a respeito de um tema. Então, essa profundidade de como lida com o dever, com o próximo, com o dinheiro, com a sociedade, nos faz refletir e faz com que essa reflexão transforme-se em ações práticas daquilo que a gente está fazendo. Que ações práticas são essas? O pessoal brinca, né, que não tem judeu pobre. Tem judeu pobre, sim. Eu ia te perguntar justamente isso. Tem judeu pobre, sim. Só que o judaísmo, ele se dá pela consanguinidade de Abraão, né? Todos aqueles que são descendentes de Abraão são judeus. Mas o judaísmo, ele é uma prática constante. Se você adota esse estilo de vida, você é beneficiado por ele. E eu sou prova do benefício desse estilo de vida. Desse estilo de vida que é você buscar transformar o meio. Aquilo que você produz, segundo as nossas crenças, não é somente para nós. Assim como o conhecimento, que é uma riqueza, ele deve ser propagado, as coisas materiais que eu gerar também devem ser propagadas. Então, não posso extorquir um funcionário, alguém que trabalha comigo, com uma remuneração ruim. Porque eu não estou propagando a riqueza que ele está me ajudando a gerar se eu pagar mal ele. Então, se eu não propago desde isso, eu não estou gerando uma transformação no meu meio. Então, a gente enxerga, né? Eu não gosto de enviesar de forma religiosa, mas a tua pergunta não tem como responder se não for com o viés religioso. Sim. Que como Deus então vai abençoar a minha vida ou o negócio que eu estou fazendo se eu não estou praticando essas máximas das leis judaicas que foram através dos rabinos, dos profetas que chegaram para todos nós nas escrituras, né?
Então, a adoção dessas práticas no dia a dia, com certeza contribuem e são transformadoras. Semana passada eu comentei com o Micael também, meu sócio, falei que o ano que eu não pratico o jejum de Yom Kippur, que é a Semana do Perdão, parece que o ano não é legal. Para mim pode ser coincidência? Pode, mas eu não vou ficar testando. Claro. Prefiro fazer o jejum, manter as tradições, né? Sim. Eu comemoro o Ano Novo, as bênçãos do ano, e o judaísmo tem uma visão bastante profunda dessas práticas, porque essa conexão que a gente tem com o universo são lembradas nessas tradições, que, por exemplo, no Ano Novo, que é o Rosh Hashanah, quando você mergulha uma maçã no mel e come, deseja feliz Ano Novo para as pessoas, que seja um ano bom e doce, você relembra que o mel ele só está ali, aquele produto que é um alimento que não tem data de validade, que é doce, ele só está ali porque ele é fruto de um trabalho, que são das abelhas. E olha a importância das abelhas no mundo, Claro. na natureza. A polinização, né? As plantas. Não existiria vida se nós não tivéssemos as abelhas. Então é você reconhecer o valor de todos o seu papel no universo. Olha quanta beleza tem nesse trabalho das abelhas para com a vida do planeta Terra. E parar para admirar isso, né, Eduardo? Parar para admirar e você pensar que uma abelha está fazendo algo tão grande e você, humano, racional, dotado de saúde, dotado de inteligência... Às vezes está fazendo menos do que uma abelha, né? Às vezes está fazendo menos. Entendi. Então você tem de ter propósito na onde você está inserido. Eduardo, mas você faz tudo isso com qual objetivo? Ser salvo? Não, o judeu, por ser descendente de Abraão, segundo as escrituras, já está salvo. Mas fora de brincadeira, qual é o objetivo? Ser salvo? Não. Você tem que ter alegria, tem que ter amor ao próximo. Por que um pai, uma mãe, dá amor, carinho, afeto, alimento, cuida de um filho para ele crescer, se não por amor? É para fazer o papel de pai ou mãe, porque é pai ou mãe? Não. Aquilo vem das entranhas dos nossos sentimentos, da nossa alma, o sentimento de dever. E é isso que a gente tem que ter em tudo aquilo que nós colocamos a mão e nos propomos a fazer. É o senso de dever. Que a linguagem universal de Deus é a linguagem do amor, né, Eduardo? Essa que é a forma que o Senhor se comunica com as pessoas, né? Até onde eu conversei com um grande amigo meu que tem também uma vivência com o judaísmo, é que a única resposta de Deus é sim. Para aquilo que você pedir, seja algo bom ou ruim, ou a mentalização, aquilo que você se propõe a fazer, a resposta é sim. Pede e obtereis. Está lá nas Sagradas Escrituras. E isso me coloca muito no entendimento que percebo que ao você comprar uma BMW, uma Mercedes, um bom carro, uma boa casa, você faz todo um ecossistema girar de pessoas que prosperaram com aquilo junto com você e de fazer toda a roda também acontecer, né? É isso que faz com que o empresário ele faça tudo isso se tornar factível para ainda mais pessoas. E quando alguém enriquece, todo mundo que está no entorno e perto também prospera junto, né, Eduardo? E algo que eu quero entender com você é o quanto que você teve que amadurecer para se sentir merecedor daquilo que você construiu. Porque tem muitas pessoas que vêm de origem humilde e muitas das vezes não se sentem adeptos ou não se sentem merecedores daquilo que conquistaram e tem aquela crença do não merecimento muitas das vezes. Como que você conseguiu vencer isso na sua vida? Eu acredito que está relacionado à utilidade do dinheiro e à origem. Por exemplo, não vejo felicidade na origem de um dinheiro ilícito, por exemplo. Então pode ser que seja um dos fatores que cause frustração. Mas outro fator que causa frustração nas pessoas é a má utilização do dinheiro. Nós crescemos muitas vezes com a crença de que dinheiro não é bom, porque está nas Sagradas Escrituras também que não se pode amar a Deus e a Mamon,
Ou seja, você não pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Tem ressalvas. Depende Ou da que tradução também. é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ressalvas também. Qual que é a finalidade dessas duas reflexões? É o que você faz com o dinheiro. Quando você promove uma benesse que não é só sua para com o dinheiro, mas também para com o próximo, eu acredito que é fácil alcançar a felicidade plena através do recurso financeiro. Se você é uma pessoa egoísta, que tudo aquilo que você faz é tão somente para você ser mais rico, para você ter um carro melhor, para você comer bem, para você viajar, o dinheiro ele perde a utilidade. Então, quando você é um agente de transformação no seu meio, você tende a empregar o recurso, tende a empregar o dinheiro na transformação do seu meio. Tem gente que vai embora do Brasil porque tem medo de ser sequestrado, quer que os filhos tenham um acesso à educação, uma escola muito segura, vai embora para os Estados Unidos, para Portugal, enfim. Só que acaba fugindo de uma responsabilidade com o meio de onde nasceu. Tem gente que pega dinheiro que ganha aqui e manda lá para a África, para as crianças lá na África. Beleza, isso é show fazer. Mas se você pegar do centro de Cascavel e 15 minutos para as periferias, você também pode empregar o seu dinheiro aqui em crianças que estão sem vestir, sem comer, casas sem energia, vivendo numa situação lamentável. Então, como que você emprega seu dinheiro? Você tem a ser um agente da transformação no seu meio, empregar na caridade, empregar em benefício do próximo. Quem tem muito dinheiro, vamos pegar um Bill Gates, um Warren Buffett, que coloca dinheiro em suas fundações, fazem pesquisas, desenvolvem vacinas. Isso é fantástico, porque eles ganharam bilhões no decorrer de suas vidas, de suas atividades, e agora geram um impacto para bilhões de pessoas também. Não é nem para milhões, para bilhões de pessoas. Então eles conseguiram ser agentes da transformação, não só pelo produto que desenvolveram, né? Pega uma Microsoft, o que o Bill Gates conseguiu fazer através da empresa dele, uma revolução social, né? Seja de informação, de telecomunicação, nasceu ali com um negócio, com a empresa chamada Microsoft. Depois que ele já oferiu todo o sucesso que ele poderia ter, anos a fio sendo capa de uma revista Forbes como o mais rico do mundo, segundo, terceiro, sempre em posições de destaque, ele agora pega esse recurso de uma vida e emprega na caridade. Ele deu finalidade e propósito. Então, você acha que esse cara ele teria problema em ir para o reino dos céus? Não iria para o reino dos céus, passaria o camelo pelo vão da agulha, mas não o rico, aquele rico que só ele é beneficiário da riqueza. Aquele rico que ele nunca praticou a caridade, ele não sabe o que é a caridade. O único objetivo dele foi tão somente enriquecer. Então esse dinheiro, para Deus, ele não tem propósito. Mas o dinheiro que gera caridade, que é sinônimo de amor ao próximo, esse dinheiro é um dinheiro abençoado. Então você tem de entregar propósito naquilo que você faz, né? Claro. Aí também a gente falou da agulha e a outra frase que eu usei amar a Deus e amar ao dinheiro. Destoa. Não, então como que um dinheiro que está promovendo amor ao próximo pode estar ao lado oposto de Deus? Claro que não. Deus vai abençoar a pessoa para que ganhe mais dinheiro, faça mais. Porque Deus ele quer ver todo mundo bem, todo mundo feliz. Ele não quer ver em desgraça. As pessoas que se colocam em desgraça. E não se pode culpar a Deus. Então Deus vai estar abençoando sim pessoas com o propósito de empregar os seus recursos financeiros pelo benefício social.
Com certeza, e é de transformar o meio onde vive, né, Eduardo? Porque é isso que faz com que a gente consiga aquilo que eu comentei no início da gravação, né, do podcast, de multiplicar os dons do Senhor, né, Edu? E algo que eu quero entender contigo também é da onde que surge e saem tantas ideias de negócios que você tem. A Cievex Investimentos tem a ADO, que atua com produtos de limpeza, né, e tudo mais. E Nem tem, lista tudo. né, são vários negócios que você tem. Da onde surgem essas ideias das possibilidades? A Cievex nasceu de uma necessidade do nosso grupo. Eu tinha já a transportadora, era meu único negócio. Com a transportadora aí na pandemia, eu financeiramente cresci muito e comecei a aplicar no mercado financeiro. E eu sempre tive uma inclinação e um domínio legal do mercado financeiro, e o Daniel, sócio nosso na Cievex também. Só que nosso dinheiro alocado com assessor de investimento, que a gente via que não era a vontade deles que o investidor ganhasse dinheiro, e sim que eles ganhassem dinheiro. Aí a gente olhava empresas do nosso grupo que demandava câmbio, empresas do nosso grupo que demandava seguros. Então, que negócio é que nós poderíamos desenvolver para a gente colocar tudo isso dentro, ao invés de fazer com terceiros, fazer dentro de casa e desenvolver um negócio que esteja de acordo com os nossos valores. Com os nossos valores que eu digo, é isso. Hoje a gente tem a Cievex, fez 2 anos, está fazendo 2 anos essa semana. A Cievex, a gente pondera que, em primeiro lugar, o cliente tem de ser o maior beneficiário de ser o nosso cliente. Claro. É para ele que a gente trabalha, é ele que tem que ganhar dinheiro. Em segundo lugar, é o assessor que está trazendo o cliente, que está desenvolvendo os produtos na carteira dele. E, por último, o nosso escritório. Nós defendemos que, no nosso plano de negócio, nós defendemos que, se nós atuarmos dessa maneira, nós vamos ter por longa data esse cliente e o retorno vem com o tempo. Porque não adianta eu colocar um produto na carteira de investimentos de um cliente, um produto financeiro, esse produto ele vai gerar um alto rendimento para o escritório, para o assessor, mas que não é algo rentável para o cliente. Daqui a um ano esse cara ele vai perceber isso e ele vai romper com nós. E como mercado, eu tenho muitos concorrentes, o meu cliente ele é assediado o tempo todo para migrar os investimentos dele para outro escritório. Então o outro assessor ele vai provocar no meu cliente: deixa eu olhar tua carteira, deixa eu ver teus rendimentos, os caras que sacanearam ali, você vai deixar lá com os caras? O cara não vai querer, ele vai sair daqui. Então esse cliente vai embora. Então não é o que nós queremos. Nós queremos uma relação de longo prazo. Então para isso, os nossos valores, eles não podem ser somente um discurso comercial. Então, esse cliente ele tem que ser zelado com essa retidão, com essa lisura, por aqueles que trabalham com nós. Se eu não tenho esse zelo com ele, com certeza ele vai migrar, vai sair. Então, não vou ter um ganho. Posso ter um ganho imediato com ele, mas não é sustentável. E os outros negócios surgem de necessidades. Assim acontece. A gente atua na avicultura, atua no transporte, atua com produto de limpeza. O produto de limpeza foi de um estudo acadêmico, que eu dei um mestrado do Rodrigo. Eles fizeram um estudo para entender como que a Unilever se perpetuou no mercado com a Omo e se manteve líder. Quando ele fez esse estudo, ele entendeu que era um negócio... ele entendeu que era um negócio rentável? Não. Ele entendeu que poderíamos fazer um negócio, que poderíamos, quiçá, se tivéssemos sucesso, ser vistos por uma Unilever da vida e sermos comprados. Ele trouxe esse projeto com esse objetivo. Essa era a perspectiva inicial. Não inicial, era como ele apresentou o negócio para mim.
Quando eu vi o negócio, que eu fiz o business plan, eu entendi que eu poderia levar um produto de muita qualidade para o consumidor, sem uma margem extraordinária, para ser um preço competitivo. E se eu for competitivo, se eu tenho produto, tenho preço, tenho qualidade, qual a razão que o meu produto vai dar errado? Ele tende a dar certo. E se eu tenho um produto que dá certo e ganho mercado, para que eu quero vender? Então a minha ideia não foi fazer um negócio para vender, foi fazer um negócio para perpetuar. Então é esse o objetivo, é levar um produto de qualidade para o consumidor a um preço justo, tanto que nós buscamos indústrias para fabricar o nosso produto que atendem também a Unilever, até fabrica Omo, fabrica Brilhante, e a gente trouxe esse produto para cá. Ele no supermercado muitas vezes a dona de casa não conhece a marca, acha que é um produto de combate como aqueles mais baratos, mas é que a estrutura todo mundo quer maximizar o lucro, as margens. Eu vejo que é um produto com muita margem, eu abro mão dessa margem para eu ter um preço competitivo e vender o meu produto, eu ganho no volume, entendeu? Então eu entendo que eu posso entregar muito sem cobrar muito. E essa é a sua principal forma de lutar nessa briga de gigantes, Eduardo, porque basicamente você está lutando contra uma Omo e outras grandes empresas que já estão consolidadas no segmento. Como é que você consegue lutar contra eles atualmente? Eu não tenho medo. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. A Cievex, quando nós fundamos ela em 2022, eu também entrei ao meio de gigantes. Um mercado quase que consolidado. Até o pessoal usou, mas mais um escritório? Já existe escritório de investimento, é igual farmácia e igreja, tem um em cada esquina. Daí eu falei, mas será que todos eles estão se propondo a entregar o que eu me proponho a entregar? Porque eu estou me propondo a entregar valor para o cliente. Até porque, quando você está inserido em vários negócios, Daniel, você abre mão de ter o seu lucro imediato. Óbvio que o que você está buscando é você ter lucro, ter resultado. Para quem é capitalista que nós somos, claro, a última linha é essa, né? Mas você consegue diluir isso, né? Pelas empresas. Não que consegue diluir, porque a gente não mistura. Cada negócio é um negócio. A gente não centraliza nada. Eles são todos independentes, todos têm sua gestão. Mas o que é bacana? É que eu não tenho a necessidade imediata de sangrar o caixa de uma empresa. Eu não dependo dela para minha sobrevivência, para minha subsistência. Então, uma startup, ela tem um tempo de maturação. 2 anos, 3 anos, 5 anos. A gente tem um business plan que tem esse planejamento, olhando suportar as necessidades de investimento nesse período, sem tirar R$1. Então, você não olha para aquele negócio pensando que ele tem que dar lucro daqui a 1 ano que eu preciso do dinheiro dele. Não, você faz aquele planejamento que você sabe quanto você vai perder, quanto você vai deixar de ganhar, que você não pode contar com aquele recurso. Às vezes você vai precisar investir mais do que inicialmente você previa, né? A gente vive uma inflação gigante, uma economia que está uma loucura. Então você tem que sobreviver a tudo isso, tem que ter estômago para tudo isso. Só que quando você tem um time bom, uma equipe... Tudo se torna mais fácil. Tudo é mais fácil. E isso também me deixa um insight, Edu, a pergunta que é: como é para você empreender num país como o Brasil, que tem uma política que torna ser empresário ainda mais desafiador? Ao mesmo tempo que é desafiador, é de muita oportunidade. Imagine que Estados Unidos é muito mais desafiador que aqui. Sabe por quê? Lá você tem um mercado empreendedor mais consolidado, indústrias, que o Brasil não tem indústria de 200 anos, lá tem. Empresas com 100 anos, é fácil você achar. O Brasil, empresa com mais de 5 já é, né? Verdade. Mas aí você, lá sim, você entra, qualquer coisa que você começar no mercado consolidado, é mais desafiador porque você é mais um, é mais difícil. Porque tudo que você imaginar que você quer fazer, lá já tem.
Ah, quero abrir uma barraca de sorvete e de queijo. Vai ter. Vai ter. Aqui no Brasil, não, é uma novidade. Então, aqui gera uma oportunidade de muitas coisas, porque a gente não tem tudo ainda. Está tudo em construção aqui no Brasil. Ah, a gente tem uma inflação que é um problema? É. Só que duro quem paga é o consumidor sempre. Você repassa esse custo. O que você tem que ter? Inteligência tributária. Você tem que ter inteligência jurídica. É complexo? É. Mas Estados Unidos também. E lá o imposto de renda é tributado já na distribuição de dividendos há muito tempo. Aqui você tem essa vantagem que não é. É uma vantagem. Apesar da carga tributária ser alta, lá também é. Então o Brasil ele tem muita oportunidade porque eu posso trazer muitas soluções que aqui não tem. Eu posso melhorar muitas coisas que aqui já estão defasadas. O Brasil precisa crescer muito em muitas áreas e isso é um leque de oportunidades. Eu estive com a CEO da Microsoft do Brasil e para a América Latina há 60 dias atrás e ela dizia que a Microsoft nos próximos 10 anos o Brasil vai ser aonde mais eles vão canalizar investimentos. Por quê? Justamente nós temos muita cancha para oportunidades. É desafiador? É, mas qualquer lugar é. Mas você ter oportunidades vale muito mais do que você, às vezes, ter uma segurança jurídica muito grande, como você tem nos Estados Unidos. Só que existem caminhos de você gerar segurança jurídica aqui no Brasil também. Por isso que você tem que ter essa boa assessoria jurídica, essa boa assessoria contábil. Eu, por exemplo, no meu time, da minha holding, tenho lá o Marcelo. Marcelo, você foi na inauguração do Catuaí? Do Catuaí, não. Não? O Marcelo ele foi advogado da construtora Catuaí na época da compra do terreno. Nossa. Ele que foi o cara que desembaraçou para conseguir grande, né? a liberação para construir o shopping. Esse cara é o CEO aí do meu time. Entendeu? Tem o Rodrigo que você conhece. O Rodrigo é mestre em contabilidade. Ele é contador, com MBA em economia, mestre em ciências contábeis. É um cara de peso, literalmente, mas de currículo. Claro. Tenho a Ana, que também é contadora. Ela é da controladoria no meu time. Ela era da equipe de um grande escritório contábil aqui de Cascavel. Tirei ela para compor a nossa controladoria. Você vai formando times. O Matheus tá, administração, MBA em economia, em gestão de processos, em controladoria. Por que você precisa ter essa robustez? Porque, lembra dos Is, né? Para você conseguir desenvolver bons negócios, ter a segurança jurídica, ter a segurança contábil, você tem que ter um time muito bom. Não adianta você querer ter muitos negócios ou um grande negócio se você fizer só a sua contabilidade, feijão com arroz. Não para de pé. Se você não quer gastar com o seu advogado, eu além do Marcelo, que é advogado e dirige o nosso time, você viu saindo aqui antes do nosso bate-papo, o Jurandir Parzanello é advogado nosso aqui também, foi presidente do OAB aqui em Cascavel, é um cara na área jurídica, né? Ele é mais um consultor, um conselheiro nosso que é advogado, mas que o notório saber jurídico dele contribui muito com a gente. Então eu estou citando esses nomes, os currículos das pessoas, para dizer que eu, Eduardo, sem esse time, não teria talvez tanto êxito. Claro. Então essas pessoas são pessoas de alto nível que me ajudam a superar todos esses desafios do Brasil. Da insegurança jurídica, das regras e normas contábeis, da legislação fiscal e que está em constante mudança e que essas pessoas também têm de o tempo todo estarem se atualizando. Com certeza, é o que faz aquilo que você comentou, ter uma equipe engajada e trabalhando em prol daquilo que acredita, né, Eduardo? Então, assim,
Foi um aprendizado incrível que nós tivemos nesta conversa contigo, Edu, e se deixasse, a gente ficava aqui horas e horas tendo essa conversa com você. Para finalizar, eu quero entender com você que mensagem que você deixaria como recado para o Eduardo Sampaio, de 18 anos. Lá atrás, o que você deixaria como mensagem para você mesmo, de 18 anos? Olhe para as pessoas, não desdenhe elas. É a mensagem que eu diria para o Eduardo de 18 anos. O espírito de servir eu sempre tive, mas eu falhei muito em desdenhar e não valorizar as pessoas. Eu aprendi isso pela dor, não pelo amor. E geralmente é assim, quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Talvez o Eduardo de 33 anos hoje poderia estar um pouquinho mais para frente se eu não tivesse arraigado em achar que eu sabia demais quando eu tinha 18 anos. Com certeza. Que mensagem bacana, Eduardo. Eu fico muito contente de ter tido essa oportunidade contigo e deixo o nosso muito obrigado por ter nos recebido com tanto carinho e ter tido essa mensagem aqui com você, Edu. Te receber é sempre uma alegria, o bate-papo contigo é sempre muito bom. Você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, desde que te conheci, e você também tem uma história que inspira muito, e é um prazer dizer que eu estou no seu círculo de amizade. Que isso, Eduardo. Fico muito contente da gente ter essa conexão e poder dizer que sou seu amigo e ter você sendo entrevistado aqui no Além dos Negócios. Muito obrigado mesmo, Eduardo. É isso aí, pessoal. Finalizamos essa conversa e deixo a mensagem. Até a próxima. Um grande abraço.